A idade da Terra, segundo as medições radiométricas, é de aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Com uma história tão longa, se situar em um período de tempo específico é um desafio, mas para ajudar nisso foi criada a escala de tempo geológico. A escala do tempo geológico é um sistema de datação que corresponde ao tempo de existência da Terra e o divide em etapas. Esse sistema se baseia nas variações nas camadas de solo e sua relação com o tempo e os eventos que ocorreram no decorrer da história da Terra. Essas variações nos estratos, ou seja, camadas de rocha, podem ocorrer por vários motivos, como variações climáticas, atividades vulcânicas e cataclismas em geral, que podem ou não estar ligados a extinções em massa, como no caso da extinção dos dinossauros não avianos no final do período Cretáceo. A composição das rochas e os fósseis encontrados nesses estratos ajudam a entender melhor qual a idade de cada camada e como era a Terra durante este período de tempo. Com base nesses dados, os cientistas criaram uma escala composta por divisões e subdivisões de tempo para facilitar a compreensão da história da Terra. Essa escala se divide em superéon, éons, eras, períodos, épocas e idades, sendo que superéon é o maior intervalo de tempo geológico e idades o menor. Quando se trata de paleontologia, as unidades geralmente mais usadas para situar os fósseis na história da Terra são as eras e seus respectivos períodos, e, em alguns casos, para uma maior precisão, a época e a idade também. Daqui para frente farei episódios dedicados a cada um dos períodos e épocas geológicas, mas neste veremos o superéon pré-cambriano, pois abordar cada era e período desse superéon seria cansativo e de certa forma desnecessário. Porque há um intervalo de tempo muito longo que, apesar de corresponder a 88% do tempo geológico da Terra, tem um registro fóssil relativamente pobre, se comparado com as camadas mais recentes. A importância deste superéon para a geologia é grande, pois seus eventos mais importantes estão ligados ao desenvolvimento da própria Terra como planeta, como no caso do surgimento dos oceanos. Mas nem por isso é menos importante para a paleontologia, pois foi durante este longo espaço de tempo que a vida surgiu e se desenvolveu no nosso planeta. O pré-cambriano é o único superéon oficialmente reconhecido. Se iniciou com a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos e durou até cerca de 541 milhões de anos atrás, e reúne os éons Adiano, Arquiano e Proterozoico. Desta forma, quando alguém se refere ao termo pré-cambriano, fica claro de imediato que se trata dos primeiros éons do tempo geológico, facilitando o entendimento. O pré-cambriano recebeu este nome por ser composto pelos éons que precedem o período cambriano da Era Paleozoica, que foi quando houve a chamada explosão cambriana, que foi um aumento significativo na variedade e quantidade de organismos complexos em um curto espaço de tempo, em contraste com os organismos simples e, em geral, unicelulares do pré-cambriano, e por isso essa divisão se faz tão necessária. O primeiro éon do pré-cambriano é o Adiano, que dura de cerca de 4,6 bilhões de anos durante a formação da Terra até cerca de 4 bilhões de anos. O nome Adiano vem do grego Hades, o deus do submundo ou inferno na mitologia grega, e remete às condições extremas da Terra durante esse tempo, com as temperaturas muito altas, a crosta em ponto de fusão e a Terra sendo constantemente bombardeada por asteroides. As informações sobre o éon Adiano são muito escassas, e não existem subdivisões oficiais de eras e períodos. Alguns estudiosos acreditam que durante o final do Adiano o planeta começava a se resfriar e apresentar atividade tectônica. Esse resfriamento acabou possibilitando que a água se mantivesse em estado líquido, dando início ao surgimento dos primeiros oceanos, fato que viria a ser importante para o surgimento da vida. O segundo éon do pré-cambriano é o Arquiano, que tem início há cerca de 4 bilhões de anos, terminando há cerca de 2,5 bilhões de anos. Seu nome vem do grego e significa antigo. O Arquiano está dividido em 4 eras: Euarquiano, Paleoarquiano, Mesoarquiano e Neoarquiano. Nenhuma das eras do Arquiano está dividida em períodos. Durante a era Euarquiana, a Terra começava a desenvolver uma crosta sólida, mas a lava ainda era parte integrante da paisagem. Segundo os estudiosos, foi no final desta era que teve início o surgimento de Valbara, o hipotético primeiro supercontinente da Terra. Este suposto supercontinente teria terminado de se formar durante a Era Paleoarquiana. A Era Paleoarquiana está diretamente ligada à origem da vida no nosso planeta.
É desta época que datam algumas das evidências fósseis mais antigas que temos de organismos unicelulares, com cerca de 3,4 bilhões de anos. Um fóssil descoberto recentemente data de cerca de 3,7 bilhões de anos, ou seja, no final da era anterior, a Eoarquiana. Mas mesmo que a vida não tenha surgido na era Paleoarquiana, ela com certeza se tornou mais abundante durante essa época, o que indicaria melhores condições ambientais que tornaram isso possível. Mas um fato importante é que nesta época a atmosfera não era rica em oxigênio como hoje, e a maioria dos organismos eram anaeróbicos, ou seja, sobreviviam sem a necessidade de oxigênio. A terceira era do Éon Arqueano é a Era Mesoarquiana, e teria sido durante esta época que o supercontinente Valbara teria começado a se dividir. Esta era marca um aumento na quantidade de estromatólitos, provavelmente causados por cianobactérias. Por conta disso, a atmosfera da Terra começava a ficar carregada com oxigênio. A última era do Éon Arqueano é a Era Neoarquiana. Nesta época surge Kenorland, um novo supercontinente, e é quando temos as evidências mais concretas de atividades tectônicas mais próximas do que acontece na Terra moderna. O terceiro e último éon do pré-cambriano é o Proterozoico, que tem início há cerca de 2,5 bilhões de anos e terminando há cerca de 541 milhões de anos. Seu nome vem do grego e significa vida primordial. O Proterozoico está dividido em 3 eras: Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e Neoproterozoico. As eras deste éon estão divididas em períodos. A era Paleoproterozoica está dividida em 4 períodos: Sideriano, Riaciano, Orosiriano e Stateriano. A era Mesoproterozoica está dividida em 3 períodos: Calimiano, Ectasiano e Steniano. E por último, a era Neoproterozoica está dividida em 3 períodos: Toniano, Criogeniano e Ediacarano. No início do Proterozoico, a Terra já era próxima do que conhecemos hoje, contrastando entre oceanos e massas continentais, porém com a ausência do verde dos vegetais. Provavelmente o evento mais importante desta época ocorreu na era Paleoproterozoica, e foi um aumento súbito de oxigênio na atmosfera da Terra, durante o período Sideriano, causado principalmente pelas cianobactérias que vinham produzindo oxigênio desde o Arqueano. Inicialmente esse oxigênio reagia quimicamente com o ferro nas rochas e dissolvido na água, e isso impedia que a água e a atmosfera se tornassem poluídas com oxigênio livre, que é letal para organismos anaeróbicos, que eram maioria naquele período. Quando a reserva de ferro na água e nas rochas foi se esgotando, o oxigênio livre começou a ser abundante na atmosfera e nos oceanos. Como consequência, ocorreu o que provavelmente foi a primeira extinção em massa do planeta Terra, que dizimou a maior parte dos organismos anaeróbicos. Esse evento ficou conhecido como catástrofe do oxigênio. Curiosamente, esse evento tornou possível a evolução dos organismos aeróbicos, ou seja, que dependem do oxigênio para viver, e a proliferação desses seres ajudou a equilibrar os níveis de oxigênio na atmosfera. Outro evento importante da era paleoproterozoica está diretamente ligado à catástrofe do oxigênio. Quando os níveis de oxigênio subiram, a atmosfera começou a ficar poluída com oxigênio que reagia com outros gases que até então eram mais abundantes, gerando novos gases com menos capacidade de retenção de calor. O resultado foi a primeira e provavelmente mais longa era glacial que a Terra já viu. Essa glaciação ficou conhecida como glaciação huroniana e durou até meados do período Riaciano. Durante o final da era paleoproterozoica, em meados do período Stateriano, houve o surgimento de um novo supercontinente chamado Colúmbia. Este continente começou a se partir no início da era seguinte, a era Mesoproterozoica, durante o período Calimiano. Esta era é conhecida por ser um tempo em que a Terra sofreu poucas mudanças significativas, sendo que durante cerca de 1 bilhão de anos ela permaneceu em estabilidade geológica e biológica. Por conta disso, esse evento ficou conhecido como Boring Billion, termo em inglês que significa bilhão entediante. Entretanto, as evidências apontam que foi nesta era, durante o período Ectasiano, que surgiu a reprodução sexuada, um passo importantíssimo para a evolução da vida na Terra. Durante o final desta era, no período Steniano, a Terra viu o surgimento do supercontinente Rodinia. E para finalizar o superéon pré-cambriano, a terceira e última divisão do éon proterozoico, a era neoproterozoica, que começou com o período Toniano. E neste período, o supercontinente Rodinia começava a dar sinais de colapso, e viria a se separar durante o Criogeniano. Esse período é marcado por 2 glaciações, a Sturtiana e a Marinoana, e foi provavelmente o período de glaciação mais severo que a Terra já sofreu. Alguns estudiosos defendem que o gelo chegou a alcançar a linha do Equador, tornando a Terra um planeta completamente congelado. Esta hipótese é chamada de Terra-bola de neve. Existem indícios do surgimento dos poríferos nesse período. Esse grupo é formado pelas esponjas do mar e é o clado mais basal do filo dos animais. E apesar de terem surgido nesse período, os fósseis que apresentam uma maior diversidade no reino animal, ainda que escassos por se tratarem de organismos de tecido mole, são do período Ediacarano, o último da era neoproterozoica. Durante o Ediacarano, a Terra viu a última glaciação pré-cambriana, o surgimento de mais um supercontinente chamado Pannotia e do superoceano Pantalassa, que duraria até a era Mesozoica.
O Pré-Cambriano é o maior intervalo de tempo da história geológica da Terra, pelo qual o nosso planeta passou por eventos importantes, incluindo a estabilização da atividade tectônica e a evolução do reino animal, ainda que esta última tenha se dado apenas no último período da última era. Os éons do Pré-Cambriano são também os últimos antes do Fanerozoico, que é o éon que vivemos até hoje, e mais para frente veremos outros períodos e eras geológicas deste éon, desta vez com episódios dedicados inteiramente a cada período de cada era, começando pelo primeiro da era Paleozoica, o Cambriano, e veremos por que ele é tão importante para a biodiversidade do nosso planeta.